e aí eu, posteriormente, eu resolvi abrir um espaço da saudável, a gente se tornou, eu, na época, me tornei supervisora, e olha, essa aí é a foto como meu esposo estava, e eu, que comparado ao lado dele, eu me achava magra, tá, gente? Mas só para vocês entenderem, eu reduzi 12 quilos em um mês, em um único mês, tá? E assim, depois disso eu percebi o quanto que eu era apaixonada por esses produtos. A gente foi em um evento e eu vi o quanto que era promissora essa área de crescimento, porque muita gente preocupada com sobrepeso, com obesidade, com saúde, e eu tinha assim um resultado maravilhoso desse, um produto que eu estava apaixonada, e eu podia ganhar dinheiro com isso. Pode passar, Hércules. E a gente foi num grande evento onde a gente viu essa oportunidade, a gente resolveu se tornar supervisor da Herbalife e abrir o nosso espaço. Isso aí foi no dia da inauguração. E aí, esse aí está mostrando o nosso primeiro cheque, é um cheque de atacado, é um cheque por a gente ter auxiliado uma pessoa na Herbalife a crescer também no negócio. E aí a Herbalife mandou para minha casa esse cheque, eu, no primeiro momento, assim, não estava acreditando que isso iria acontecer, e eu tomei um susto, e a partir daí eu comecei a confiar nessa empresa cada vez mais. Pode passar? Bom, e aí me disseram que para eu ter a grande visão dessa empresa, eu precisava ir num grande evento, estar com grandes líderes, e foi o que a gente fez. Então, esse aqui da direita é um médico da Herbalife muito bem conceituado, o Dr. Nathaniel Vinícius. A gente tem a possibilidade de tomar treinamento com os melhores, de estar em contato com o conhecimento que essa galera tem. E, e isso é muito bom porque é crescimento. Então, quem conhece a gente lá no espaço sabe que eu procuro sempre trazer as melhores informações, os grandes líderes da Herbalife, os presidentes, muito bem conceituados no negócio. E, enfim, a gente tem contato com essa galera para aprender e melhorar a mentalidade. E, assim, na Herbalife tem uma coisa que eu me apaixonei, que são reconhecimentos. A gente é reconhecido por tudo que a gente faz. Se a gente bate a meta que a Herbalife sugere, a gente ganha prêmios, brindes, viagens de cruzeiro, reconhecimentos em eventos, e isso é muito bom, porque a gente não encontra isso naturalmente no mercado tradicional. E é isso aí. Bom, então vamos falar sobre como vencer a compulsão alimentar. Você vai passando, tá, Hércules? Eu vou lhe pedindo para passar à medida que for falando sobre o tema. Veja bem, eu coloquei aí no slide, a gente mostra o transtorno compulsivo alimentar periódico, tá? O TCAP, e um simples exagero. Por que eu fiz essa comparação? Porque a maioria das pessoas que tem exageros com comida, elas acham que tem uma patologia de compulsão alimentar. Então, é importante a gente fazer essa diferenciação. E como é que a gente diferencia isso? Tem critérios de diagnóstico, tá bom? Então, por exemplo, no transtorno compulsivo alimentar, a gente tem prejuízos sociais e também funcionais, tá? No caso dos exageros, como é que isso acontece? Vamos ali na pizzaria, vamos ali na churrascaria, existe um contexto social e psicológico envolvido nisso, sempre, tá? E as pessoas exageram, comem demais e tal. A maioria da população age assim, tá? No transtorno compulsivo alimentar, a gente tem uma ingestão exagerada e muito rápida desses alimentos, tá? Associada à falta de controle, claro, uma culpa e uma repulsa por si mesmo. E aí tem um detalhe, que esse aqui é um dos detalhes de diagnóstico, né, de diferenciação de diagnóstico. São episódios que acontecem, em média, 2 vezes por semana, no período de 6 meses. E a pessoa sofre com isso. Mas não é aquele sofrimento que a gente sente no rodízio, no dia seguinte, depois do rodízio, tá? É um sofrimento mais profundo, mais grave. E aí, assim, começa a se caracterizar um quadro de compulsão alimentar, que precisa ser observado com cuidado, tá bom? Pode passar, Erco. Bom, e como é que aparece isso na sociedade, na nossa população? Em média, 4% da população em geral, ela é atingida por uma compulsão alimentar, como diagnóstico, tá, gente? Eu estou falando como patologia, tá bom? Só que aí tem um detalhe agravante. No caso, em relação ao grupo de obesos, esse número sobe de 4% para 30%. Então, assim, é um número absurdo, né, de crescimento aí nessa população de obesos, tá? São pessoas que procuram esses dados a partir de pessoas que procuram tratamento, tá bom? E ele é o mais comum dos transtornos relacionados com a obesidade.
E aí, assim, eu coloquei aí também, ó, o diagnóstico correto e tratamento adequado. Esse diagnóstico é dado por um psiquiatra, tá? E o tratamento adequado, ele não é apenas medicamentoso, ele precisa também ser associado a uma terapia, porque o medicamento, ele vai apenas, vamos dizer assim, dar uma contenção imediata naquela compulsão. Porém, para a pessoa compreender como é que isso aconteceu, como é que isso surgiu, de onde isso se desenvolveu e como voltar o percurso, né, para o caminho certo, como passar a ter um comportamento mais adequado, ela vai precisar também de acompanhamento terapêutico, tá bom? Pode passar. Bom, gente, aí o que acontece na nossa sociedade atualmente? Olha só como vamos dizer assim, agravante o quadro que a gente observa diante do que nós temos aí de demanda, de oferta, na verdade, né? A oferta de comida está em abundância. Isso aí a gente encontra comida em toda esquina. E a facilidade disso é qual? É que a gente encontra comida de todo preço. Basta a gente ver, assim, os hot dogs nas ruas, 2, 3, 5, 10, comida barata, biscoitos, comidas com excesso de gordura, de sal, de óleo. Então, assim, tudo isso aí, ó, excesso de carboidrato. E o carboidrato, gente, ele é o grande vilão do gatilho da compulsão. Então, assim, o carboidrato, ele aciona no nosso corpo ele produz uma vontade de comer mais ainda carboidrato. Então, estimula essa compulsão alimentar. É por isso que a gente precisa tomar, e eu estou falando principalmente do carboidrato vagabundo, tá? São as massas, pizzas, bolos, doces, refrigerantes, esses daí. E é por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com eles, como se a gente, assim, de olho aberto, sabe? Assim, tô ligada, tá? Não pode vacilar, porque se vacilar, cai na cilada do carboidrato vagabundo, tá? Pode passar, Bom, e quais são as questões emocionais relacionadas com todo esse processo, né? Tem um psicólogo que é Jacques Lacan, o nome dele, né? Ele diz que toda demanda é uma demanda de amor. Diante disso, a gente imagina que essa questão da compulsão alimentar sendo uma demanda, né, uma necessidade de comer muito, é também, segundo ele, associada a uma demanda de amor, uma necessidade, uma falta de afeto, de amor, tá? E nós somos seres naturalmente carentes afetivamente. Isso não sou eu, não é vocês que estão aí, é a população em geral. Isso já é certo, é aceito como uma verdade no meio científico. Então, assim, bom, se nós somos seres carentes afetivamente, e Lacan diz que toda demanda é uma demanda de amor, então, e já existem muitos estudos relacionando a questão da compulsão alimentar com questões emocionais, a gente pode ver que tem toda uma relação nisso aí. Então, por exemplo, como a nossa relação entre o medo da rejeição e a compulsão, né? É algo para que quem tem esse processo é algo para pensar sobre isso. Assim, se a pessoa acha, né, que tem alguma questão de compulsão alimentar, é bom procurar um profissional e refletir sobre isso na terapia, no caso, né? O que tem isso aí meu, né? O que eu tenho de medo de ser rejeitado? Porque a compulsão, ela é inconscientemente negociada socialmente. Como assim? Como é que é isso, né? Para quem não faz ideia do que eu estou falando. É simples. Existe a nossa sociedade tem uma demanda excessiva por ansiedade, por coisas que estimulam demais e por oferta muito grande, pelo consumo. E isso em tudo, tá, gente? Basta alguém dizer aí que quando entra, quero saber de vocês depois aí, se quando vocês entram de dieta, se vocês costumam evitar a casa dos pais. Normalmente sim, porque a gente chega na casa dos pais e tá aquela oferta de comida, não, a mãe faz questão que a gente coma, né? Assim? Então tem uma questão aí da nossa sociedade relacionada com a comida e com esse afeto, tá? Então, assim, o comedor compulsivo, ele naturalmente procura, inconscientemente, é claro, chamar a atenção de maneira, vamos dizer assim, entre aspas, né, torta. Por que torta? Porque existe um sofrimento físico e emocional. A gente
Todos nós aqui conhecemos inúmeras pessoas que já romperam ligamentos por excesso de peso, tem quadros de pressão alta, enfim, diabetes. A maioria desses casos relacionados com obesidade ou sobrepeso, tá? Então, por isso, um sofrimento físico e emocional. Pode passar. E aí, o que é importante a gente fazer? Gente, toda mudança, ela não é fácil, mas é preciso a gente ter consciência de que é possível. Eu preciso sempre acreditar nisso. Porque se eu não acredito que algo é possível ser, que alguma coisa é possível ser feita, que sentido faz mais, né? Nós somos seres faltantes, carentes, mas também somos seres desejantes. E a gente pode desejar essa mudança, esse bem-estar para o nosso corpo. Então, vamos lá. Diante dessa tomada de consciência, a gente precisa ter uma real vontade de mudar. Né? É fácil isso não, porque tem uma hora que dá vontade de fraquejar, ficar 90 dias, no meu caso, né? Como eu vou falar para vocês no momento que eu estou hoje, né? 90 dias sem açúcar, sem farinha de trigo, por uma decisão minha. Ninguém me forçou a isso, tá? É uma escolha. Pelo quê? Né? Pela minha saúde, pelo objetivo. Então, é importante a gente, quando decidir tomar essa decisão, ter consciência disso, dessa vontade de mudar, tá? E não é fácil, por isso a gente precisa ter essa energia necessária para ficar firme nessa decisão, que é um período de transição, porque eu estou saindo de um tipo de comportamento que está me trazendo uma consequência e que eu quero uma mudança. Então, eu preciso mudar o comportamento para eu ter uma consequência diferente, tá? E aí, à medida que eu vou tendo autocontrole sobre isso, a gente vai se sentindo mais capaz, mais forte, e isso vai trazendo uma paz de espírito, assim, poxa, eu consegui ficar mais um dia sem comer isso, sabe? Naquele mesmo raciocínio de quem consegue ficar hoje por mais um dia sem beber, né, dos alcoólicos anônimos. É o mesmo raciocínio, porque o açúcar e o sal são venenos, né, que a maioria não sabe, mas é viciante. Então, isso traz um autocontrole, uma paz a cada dia que eu vou conseguindo vencer mais um dia sem sair do meu propósito, sem pular, né, vacilar, e isso é muito bacana, dá uma sensação de força, de capacidade, de potência para a gente. Pode passar, Arthur? E o que é que o mundo espera da gente? E eu estou falando do mundo, eu não estou me referindo só, assim, os amigos, não. A gente chega na casa dos pais e eles querem que a gente coma, os amigos chamam a gente para sair para comer, a gente chega nas festas, as pessoas fazem questão de ver a gente comendo. É assim, gente. E o que é que a gente precisa fazer? Desafiar isso. Ter essa coragem de dizer não. Não, eu vou fazer o que eu quero, sim para mim e não para o que o outro está querendo. Porque isso vai me trazer mais força posteriormente. E aí, ó, vencer a insegurança e o medo de ficarmos sós. Por que o medo de ficarmos sós? Quantas pessoas você conhece que entram de dieta e que os amigos às vezes dizem assim, não, não chama fulano não que está de dieta. Não, deixa fulano sossegado que está de dieta. Tá um saco porque está de dieta, né? Então, também não é objetivo que a gente fique pessoas chatas. Porém, as pessoas às vezes começam a nos ver assim porque a gente não está tendo o mesmo comportamento que elas. A gente está tendo coragem de dizer não, né? E de enfrentar essa possível, entre aspas, possível medo de ficar sozinho. E, na verdade, quem gosta da gente vai aceitar a gente do jeito que a gente é, ou com as mudanças que a gente fizer. E vai achar até melhor, vai até valorizar mais e reconhecer, dar mais valor, né? Então, assim, no momento em que eu saio, vou dar um exemplo, né? No momento em que eu saio, que eu vou para um rodízio de sushi, que meu marido está comendo tudo, e eu tô, não, só no salmão, no sashimi. É um autocontrole isso. Isso me dá capacidade, inclusive, para ter autocontrole com outras situações da minha vida. Isso traz paz, tá? Então, olha só, eu vou ter uma frase para vocês assim, ó, a vida além da comida. Aliás, a vida de verdade está de fato além da comida. A gente vive para comer ou come para viver? Depois vocês pensam sobre isso aí, se quiserem depois responder, tá bom? Pode passar, Hércules. E como é que, de fato, a gente realiza essa mudança? 3 pontos
importantes eu coloquei para compartilhar com vocês. O primeiro é priorizar e planejar. Gente, se eu não priorizo o meu objetivo, primeiro de tudo, é priorizar, porque se eu não priorizo, eu não consigo nem planejar. Então, assim, eu vou sair para passar o dia todo fora. Eu preciso planejar o que eu vou comer. Mas, para isso, eu tenho que ter isso como uma prioridade na minha vida, minha questão alimentar. Então, vamos lá, ó. Botei aí, priorizar e planejar. Pode passar mais um, Hércules? Depois a gente... Vou falar dos 3 pontos. Priorizar e planejar. Comer. Esse é um hábito muito forte que a população tem em geral, nós todos. É central na vida de muitas pessoas, tá? E essa mudança de priorizar e planejar, de mudança de hábito, requer o quê? Vamos lá. Prioridade no processo de reeducação alimentar, uma organização e disciplina da rotina. Se eu sei que eu vou sair, vou ficar fora de casa até o horário da minha janta, eu preciso sair e levar o meu lanche separado, porque quem não se organiza no que vai comer, come a oferta que tiver. E a oferta que tiver, normalmente, é carboidrato vagabundo. Então, você fica sujeito ao que é oferecido por você. E aí você deixa de ser agente da ação, né? Assim, agente da situação. Você passa a ser passivo diante disso. Então, é o que o outro tem para lhe oferecer, se você está na casa de um amigo, em algum lugar. É o que tiver lá. E quando a gente quer uma mudança de hábito, a gente tem que ter a ação. É o que eu posso ou quero comer. Entende? É bem diferente quando você se torna o ator nesse processo, tá? Então, uma organização de rotina com horários, uma investigação de verdade do que realmente é importante para cada um. O que é que eu quero e o que é que eu preciso fazer para alcançar o que eu quero. Então, pode passar, Hércules? Eu botei aí, ó, aumento da consciência e observação dos padrões mentais. Gente, esse primeiro momento é um momento muito delicado, porque, assim, a gente ainda não internalizou uma mudança real do hábito. Então, o senso comum acha que é muito legal você chegar numa festa e comer de tudo, e beber de tudo, e acha que isso é natural, é o bom, vamos lá, aceita qualquer coisa que está lá, que está legal. E não é bem assim. O que verdadeiramente eu quero? Quais são as minhas aspirações? Né? E aí, esse aumento da consciência nos permite ficar atentos a esses padrões comportamentais e mentais que está na nossa sociedade, né? E que eu tinha e que agora eu tenho que ficar atenta para o que eu quero de diferente, entende? Então, é bem delicado, é um momento bem delicado. Pode passar, Hércules? E aí, ó, o segundo ponto importante é devagar e em fase. Existe um tempo necessário para o nosso corpo receber essa mensagem de mudança de comportamento e também de saciedade na hora que a gente está comendo. Então, é importante a gente se alimentar devagar, aos poucos, para dar tempo do cérebro receber a mensagem de que eu estou saciada. Porque se eu como 1 quilo de comida em 10 minutos, quando esse meu cérebro mandar a mensagem, né? Receber a mensagem que eu estou saciada, eu já comi muito além do que seria necessário para eu ficar saciada, né? Então, tem esse tempo de resposta da saciedade no corpo que, quando as pessoas comem rápido demais, elas não observam isso, não dá tempo do corpo mandar essa mensagem. E aí acabam comendo mais. Então, é importante a gente... Olha aí, ó, nos comedores compulsivos, essa mensagem chega muito depois de o estômago ter atingido a capacidade máxima. Então, quando vai ver, já comeu mais, já dilatou o estômago, né? E aí já criou um comportamento, um hábito nesse corpo de comer mais do que ele precisa ou do que ele até aguenta, porque muitas pessoas ficam se sentindo mal depois, pesadas, empachadas, com indigestão, por conta de ter comido muito, tá bom? Pode passar. E aí uma sugestão, 2, né? Absorver cada garfada como se fosse única, sentindo o sabor daquele alimento e mastigando. A gente observa muitas pessoas sentando para comer e elas engolindo a comida. E quando, por exemplo, minha mãe almoça bem devagar. E às vezes meu filho está do lado comendo rápido, quando minha mãe está começando, ele já está acabando. Olha só, né? E aí eu falo, respira, entre uma garfada e outra, respira, né? E aí, assim, colocar a comida na ponta do garfo também auxilia, porque eu vou colocar pouco, né? Na ponta do garfo apenas, não é o garfo cheio, eu vou colocar pouco e vou mastigar aquilo.
isso vai dando tempo para o cérebro receber a mensagem. Fica a dica, viu? Outro ponto, pode passar, Hércules? Outro ponto, o terceiro, né, é medir e ajustar. O que quer dizer isso? A gente precisa saber onde é que a gente está para saber onde é que a gente quer chegar. Então, assim, eu preciso estar acompanhando o meu peso, as minhas medidas. Isso é importante, porque já ouviu aquele ditado que diz assim, se um barco está perdido no meio do mar, tem uma historinha fala assim, né? Para você orientar, para o farol orientar onde é, como é que ele faz para se achar e chegar na costa, o farol vai perguntar onde é que você está, qual é a sua localização. É a mesma coisa. Eu preciso saber onde eu estou para saber como é que eu faço para sair dali, para eu saber o que é que eu preciso fazer para sair daquele lugar. Então, a gente precisa sempre estar acompanhando, medindo, monitorando constantemente, tanto o comportamento no dia a dia, tá? Para essa tomada de consciência dos atos, tá? Da mudança dos atos, quanto em relação a exames, em relação à dificuldade para comer ou para não comer, né? Ou para comer o certo, porque muita gente come pouco, mas até come bem errado. E aí isso também não auxilia, tá? Porque prejudica a saúde, excesso de sal, açúcar, essas coisas. Então é melhor saber e mudar do que viver no engano. Isso aí não tenho dúvida. E aí muitas pessoas preferem o engano, mas porque é mais cômodo, mais confortável, tá? Mas vamos lá. Qual a relação entre emoção e alimentação, que eu falei lá no início, tá? Bom, é algo que a gente pode, por exemplo, refletir. Qual é a relação entre esse comportamento que eu estou tendo e a minha história de vida? Onde que isso se iniciou? Tem um momento em que isso começou lá atrás? Quando foi isso, né? Está relacionado com quem na minha história? Qual é a relação desse comportamento compulsivo com as minhas questões atuais? Por exemplo, muitas pessoas relatam assim para mim: quando eu fico ansiosa, eu não consigo controlar, eu como mais. Então, quando tem algum momento na vida, alguma situação emergencial, alguma situação que causa ansiedade, naturalmente as pessoas aumentam é, a ingestão de comida, tá? Então, tem muitos casos que estão associados a situações específicas, certo? Então, são coisas para a gente refletir. É isso que acontece comigo? E o que eu posso fazer na hora que bater aquela ansiedade e aí eu vou logo atacar a comida? Se eu estou começando a ter uma tomada de consciência sobre isso, né? Primeira coisa é respirar, certo? Respirar. E outra coisa para a gente refletir assim, ó, tem algumas pessoas que ativam esse gatilho da compulsão para mim. Se existe, a melhor coisa é eu procurar me afastar dela, tá? Dentro do possível, a gente procurar se afastar, dar um calma, respira. Isso não está fazendo bem para mim, porque a gente não está falando apenas de comida, a gente está falando de qualidade de vida. Um comportamento de compulsão alimentar, as consequências é todo um prejuízo na vida em geral, físico, emocional, prejudica o trabalho, prejudica o raciocínio, a respiração, a oxigenação cerebral. Então, tem uma série de fatores relacionados com isso e um prejuízo completo desse ser humano. Então, vale a pena estar ao lado de pessoas que contribuem para a compulsão, para a ansiedade, que às vezes eu sinto? Então, são questões para a gente refletir, certo? E aí pode passar, Hércules, algumas dicas, tá? Atenção aos tipos de alimentos que vocês vão comer. Como eu falei antes, o carboidrato vagabundo são gatilhos dessa compulsão alimentar, porque ela provoca, ela aumenta o pico glicêmico no nosso corpo, tá? E aí gera o ciclo do açúcar, porque o nosso corpo libera insulina para baixar esse açúcar, a insulina despenca demais, e logo em seguida a gente faz o quê? Vontade de comer açúcar novamente. Então fica nesse ciclo vicioso de se alimentar, tá bom? Com açúcar, né? Então, atenção aos padrões de pensamento. Você é o que você pensa. O que é que eu estou pensando sobre isso? O que é que eu quero? Para onde que meu pensamento está indo? Porque se eu acredito que eu não sou capaz de mudar um comportamento alimentar, significa que não vou conseguir. Se eu começo a acreditar que eu sou capaz, começa a minha caminhada para alcançar o meu objetivo.
Gente, isso é tão importante, isso é muito importante, porque, assim, nosso corpo, que manda no nosso corpo é a nossa mente. Por que algumas pessoas conseguem e outras não? O que aquelas pessoas que conseguiram têm de diferente? Nada, nada, tá? Então, a gente é o que a gente pensa. E quanto mais coisas boas a gente colocar na nossa mente, mais facilitam essa questão da compulsão alimentar e do controle, tá bom? Outra dica, cuidado com a qualidade de vida, né? Como eu falei antes, não é uma questão só de hábitos alimentares. É uma questão de atividade física, fatores estressores, o nível de estresse que o nosso corpo suporta. Porque tem pessoas que se alimentam bem e que, de repente, infartaram. Tem pessoas que se alimentam bem, fazem atividade física e infartaram. Então, como é que é isso? Né? Tem uma série de fatores envolvidos, hormônios e coisas que a gente precisa acompanhar para ter uma qualidade de vida melhor, tá bom? E aí vamos refletir agora, pode passar? É certo já que nossas emoções têm um efeito poderoso na escolha dos alimentos e nos nossos hábitos alimentares. Então, se eu sei que a minha emoção tem um efeito sobre essas escolhas dos alimentos que eu como, se eu tenho emoções melhores, mais saudáveis, as minhas escolhas alimentares também serão mais saudáveis, certo? Olha lá, a regulação emocional refere-se ao gerenciamento das próprias emoções, levando em consideração as circunstâncias e o estado emocional das outras pessoas. A vergonha e a culpa têm um impacto negativo maior na dieta alimentar. Então, assim, gente, no dia que eu me permito comer algo que eu estou com vontade, que está fora da minha dieta e tal, se no dia seguinte eu tenho vergonha e culpa disso, que impacto isso vai ter sobre a minha dieta alimentar? Muito maior do que se teria se eu encarasse isso de uma maneira muito tranquila, tá? Então, assim, se hoje eu me permito comer algo, eu estou consciente disso, amanhã eu estou de volta no meu foco, quando eu for comer esse algo fora da minha dieta, eu vou pensar sobre a quantidade que eu vou comer, sobre o que exatamente eu vou comer, tá? E no dia seguinte, segue o barco, vamos ficar tranquilo com isso, levar a vida mais leve, faz toda a diferença nesse processo, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar com vocês. Estou aqui à disposição agora, acho que Hércules vai abrir aí para perguntas, dúvidas, enfim. E vamos lá. Ok, muito obrigado, Catriano, por compartilhar essas informações, realmente de grande valia. A gente entender um pouco aí alguns gatilhos que disparam nossa mente relacionada à compulsão alimentar, né, o que está vinculado. E eu acho que com certeza tem pessoas aqui na sala que devem querer perguntar alguma coisa. Se você quiser perguntar, só levantar sua mãozinha aí, abre a sua câmera, e a gente já abre seu microfone, você tem essa oportunidade de tirar sua dúvida aí direto com uma pessoa especialista da área. Ou entender tudo, ou tá cheio de dúvida, não tá conseguindo fazer a pergunta, né? Eu espero que tenha entendido, mas é bom sempre perguntar, porque a gente acaba esclarecendo mais alguma coisa. Bom, se alguém quiser perguntar aí, pode ficar à vontade, tá? Tem um chat aí também, pode fazer a pergunta. Caso você não queira perguntar, o microfone. Mas essa palestra que a Catriana compartilhou hoje com a gente, ela tem um pouco a ver com o trabalho que a gente vem desenvolvendo, que é o trabalho voltado com os clientes. Ou seja, a gente está com um grupo e tem algumas pessoas que estão aqui presentes, que é um grupo de um desafio VIP. Na verdade, o nome é Desafio VIP e, na verdade, sem tempo, porque o nosso principal objetivo é estar promovendo um estilo de vida ativo e saudável, onde todos nós erramos e todos nós podemos aprender uns com os outros, né? Conforme Catriana aí mesmo compartilhou aí algumas experiências dela, e são ajustes que a gente vai fazendo no dia a dia, né? Então, tem algumas pessoas aqui que estão participando, iniciaram aí, a princípio, com o objetivo do desafio 5 dias, né? Mas, na verdade, todos vocês estão convidados para permanecer lá no grupo do WhatsApp, né? Ou seja, o nosso objetivo ali é a gente compartilhar uns com os outros
tudo aquilo que a gente está fazendo, para que assim a gente possa aprender. Hoje, em principal, hoje teve várias dicas lá, realmente, pessoas compartilhando lanches que estão carregando, o que estão fazendo no seu dia a dia de atividade física, de alimentação. Isso é bacana porque a gente está falando aqui nesse momento aqui, está num pequeno grupo, a gente está em diversos locais do Brasil. Está em Catriano, está lá na Bahia, em Vitória da Conquista, o Ebert, a Paula está em Brumado, tem gente daqui de João Pessoa, acho que tem gente aí de Fortaleza, enfim, para a gente ver que, independente do lugar que a gente tiver, as circunstâncias e as situações, elas acontecem do mesmo jeito, ou seja, os gatilhos que disparam com que a gente acaba caindo do lado da comida e acaba depois vindo o remorso, né? Poxa, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter feito aquilo, mas a grande verdade é que eu acho que tudo na vida tem que valer a pena e traz o preço do aprendizado, na verdade. Uns mais caro, outros menos caro, mas o fato é que a gente sempre traz o aprendizado daquilo que a gente fez. Então, quem aqui já está no grupo do WhatsApp, então vocês podem continuar lá, a gente vai continuar compartilhando o que a gente realmente vem fazendo, vocês também compartilhando, que a gente aprende também uns com os outros, e aqueles que não estão, é muito simples, basta você conversar com quem passou a senha para você estar aqui na sala, você pode se credenciar como um cliente prêmio da Herbalife, onde você tem vários benefícios, igual essas pessoas que já estão, ou seja, você pode adquirir produtos direto no site da Herbalife com preço de fábrica, você acumula pontos, pode ganhar até brinde da companhia, aumenta a sua faixa de desconto, se você for utilizar cartão, lá no site da Herbalife eles dão a opção de você dividir de 2 ou 3 vezes, dependendo do que você for comprar, e para quem não está, basta você já fazer o seu cadastro de cliente R$50 que você vai fazer, vai conversar com quem te convidou. Esse cadastro já vem já 4 refeições e um lanche proteico, ou seja, dessas 4 refeições, 3 são um sachê de shake, um sachê da sopa refeição e outro da sopa lanche. Você já está como um cliente prêmio da Herbalife preferencial. E aqueles que estão aqui, já são cadastrados já como um cliente prêmio da Herbalife, vocês têm a oportunidade de quê? Basta você começa a utilizar seu shake, seu chá, aí segunda-feira você já entra no grupo, o grupo ele é aberto no domingo à noite e ele fecha na segunda-feira à noite. Então, nesse período, todos aqueles que iniciam já começam a entrar no grupo e os demais que já são credenciados, você já pode entrar no grupo também, basta você pegar seu shake, seu chá, enfim, o trabalho realmente está sendo muito bacana. O mais interessante de tudo, pessoal, que a gente está caminhando aí para um período que é igual para todos, final de ano, né, ceia, período festivo, e sem contar ainda o verão, né? Verão, todo mundo quer realmente estar com uns quilinhos a menos, estar naquela forma desejada. A gente sabe que isso não acontece do dia para a noite. E se a gente vê aqui, por exemplo, eu utilizo os produtos da Herbalife já há 18 anos. Eu, no início, eu perdi 7 quilos em um mês, em 3 meses totalizou 11 quilos, e faltava aqueles quilinhos finais para mim chegar no resultado que eu queria, e sempre ficava naquela brincadeira. Perdia, ganhava, mas o mais interessante de tudo é que quando a gente toma decisão, conforme o Catriani falou, a gente resolve, enfim, abrir mão daqueles pequenos prazeres pelas grandes vitórias, não é verdade? Porque às vezes são prazeres pequenos, mas que acabam tirando a gente de alcançar o grande prêmio. Ou seja, você está numa boa forma, mas de autoestima você fica legal, aquela roupa que você quer usar está legal, e sem contar ainda quando você sai com seus familiares, com seus amigos, você vê o quanto que valeu a pena, porque às vezes muitos ainda estão nesse processo da tomada de decisão, de mudança, porque a gente sabe que hoje o mundo mudou, a comida mudou, então é importante a gente estar buscando essa questão de ter bons hábitos alimentares, fazer melhores escolhas, atividades físicas, suplementos, que são os produtos aí da Herbalife, a gente vê a qualidade e eficácia que os produtos têm, sem contar que esses mesmos produtos eles são usados em 94 países e há 40 anos, aqui no Brasil vai completar 25 anos, então isso dá muita segurança para a gente. E hoje já foram um total de 18 quilos eliminados com os produtos da Herbalife,
estou praticamente aí caminhando para os 45% de massa magra, 13% de gordura corporal, e eu acho que ainda pode melhorar bastante, isso é bacana. A gente tem muito para ser feito ainda pela frente, porque a saúde é o nosso bem mais precioso. Então, é melhor a gente buscar todos os dias do que depois a gente pagar pelo preço do reparo, né? O reparo ele é muito mais caro do que o cuidado diário, porque às vezes a gente acha, eu vou tomar um chá, vou comer uma coisa natural, é caro. Aí depois, quando a gente cai na frente de um médico, a gente entende realmente o quanto que é caro isso, na é verdade. Mas não só eu que tem resultado aqui na sala, a Catriana compartilhou dela, a gente tem aqui na sala a Paula também. Paula, fala aí seu resultado aqui pro pessoal. Você falou lá no grupo do WhatsApp, mas fala ao vivo aí também. Tá aberto seu microfone. Boa noite. Eu comecei a tomar para perder peso e barriga, que eu nunca fui obesa, mas eu era bem barriguda. Com 60 dias eu perdi 14 quilos. Maravilha. Bastante medidas. Quantos você tem, Paula? Pra cá eu venho mantendo. Tô com uma bebezinha de 7 meses, aí tô buscando outro resultado. E são quantos filhos? 4 filhos. 4 filhos, muito bem, que legal. Essa bebezinha já toma shake também. Eita! Shake de doce de leite. Que show! Legal. Pode compartilhar aí, Catherine? Então, eu quero falar mais uma coisa, que assim, ó, nós temos um hábito, um costume de uma oferta muito grande do açúcar e do sal, e eu vou dar um exemplo para vocês de uma experiência própria com uma cliente, com uma paciente que ela tem transtorno, ela tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que é também um transtorno ansioso, assim como o transtorno alimentar, tá? Compulsão alimentar. Todos os dois são tipos de transtornos ansiosos. E a primeira coisa que eu sugeri a ela na primeira sessão foi que ela cortasse o açúcar branco, o carboidrato e o açúcar branco, porque existem muitas pesquisas que mostram como o açúcar branco aumenta a ansiedade. E ela fez isso, tá? E na semana seguinte ela chegou me dizendo o quanto que ela tinha melhorado. Só isso, eu não passei dieta nenhuma para ela, ela não toma shake, ela é uma paciente, e ela me trouxe esse feedback de como ela tinha melhorado só porque ela cortou o açúcar branco, chocolate, refrigerante, essas coisas. Então, esse é um detalhe. Então, assim, outra coisa que eu quero falar para as pessoas é assim, eu percebi, como eu falei, eu sempre fui magra, então eu achava que eu casei com 60 quilos, engravidei, eu tinha 60 quilos. Então, depois que eu parei, foram 9 quilos a mais que eu não conseguia perder. Na primeira e depois na segunda gestação acumulou. E o que é que eu percebi usando os produtos? Minha família tem um histórico de diabetes, tá? E uma coisa eu já sabia, eu não queria e não quero me tornar diabética. Então, eu tinha que fazer algumas mudanças para que isso posteriormente não fosse um problema na minha vida, como é na de meu pai, na de meu avô, era na de minha avó, enfim. Então, o que é que eu precisava fazer? Primeiro de tudo era cortar o açúcar. Mas e aí? E o carboidrato? Mas e aí? Como é que faz? Porque a gente vai no aniversário, tem açúcar, a gente vai no dia a dia da gente, a gente termina de almoçar, fica com vontade de comer um doce. E aí foi que a Herbalife começou a resolver algumas questões muito importantes nesse sentido para mim. Porque, por exemplo, indisposição após o almoço, que eu comia carboidrato, eu parei de sentir, tomando shake, o chá. Dores nas pernas que eu sentia, eu parei de sentir, tomando o chá. A vontade do açúcar, hoje a Herbalife tem os pudins, o próprio shake e as palha italianas, enfim. Então, quando eu estou com vontade, hoje mesmo como pré-treino, eu não comi uma banana, eu comi uma palha italiana, que é proteína e frutose. Então, assim, a gente encontra nesses produtos soluções para os desejos que a gente tem no dia a dia da nossa vida. E existem também outras opções, que não apenas os produtos da Herbalife, e que se a gente tem um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de estudo, de procura, de vontade de aprender sobre isso, isso pode ser
ter um resultado, assim, como se a gente tivesse pego uma bússola e mudado 1 grau só de posição, só que lá na frente, daqui a 10 anos, isso vai fazer uma diferença estúpida na minha qualidade de vida. E hoje, o ser humano, ontem eu gravei um stories falando sobre isso. O ser humano vive muito o aqui e agora, o que eu quero fazer agora, o que eu quero comer agora, o que eu quero ser agora. Mas e o depois, gente? E se a gente vive até 80 anos? A gente quer viver com câncer, com doenças que são reflexos dos nossos hábitos ou não? São reflexões para a gente fazer, para a gente se perguntar, e que, assim, não tem assim, não dá para eu comer tudo o que eu quero e lá na frente eu ser magra, eu ser elegante, eu ter saúde, porque não é só questão de estética, é uma questão principalmente de saúde. Então, quem me conhece sabe, eu sou magra, tenho uns 60 quilos, eu não me preocupo hoje com balanço, mas eu estou num desafio da Herbalife Nacional de transformação corporal. Vamos dizer assim, mais uma etapa para mim, porque mesmo sendo magra, minha gordura corporal era alta. E o meu objetivo é chegar em 15% de gordura corporal ao final desse desafio. Quem vai ganhar com isso? Só eu. Só eu vou me sentir bem, com qualidade de vida. E se você ganhar o prêmio, isso é uma consequência. Porque é só uma brincadeira isso aí, para que a gente tenha um resultado ainda melhor, uma alta performance. Eu fui na nutricionista também, e aí eu perguntei a ela assim, enquanto você não me passa a dieta, o que é que eu faço? O que é que eu mudo? O que é que eu deixo de comer? O que é que eu como? Ela disse, Catriana, isso a gente fala para quem está procurando uma performance. Você está procurando alta performance. Você já faz, você já não toma refrigerante, já não come doce, já não come açúcar, já não está nada de carboidrato, quase nada. Então, eu não tenho o que lhe dizer. É só mesmo quando eu for estiver estudando para fazer a sua dieta, para ver o que é que eu vou alterar, o que é que eu vou mexer nisso aí. Então, eu fiquei muito feliz já com o feedback da nutricionista na primeira consulta. Entende? Então, só quem ganha com isso sou eu, mais ninguém. Tá? Então, fica a dica aí para vocês. Legal, é a dica que você compartilhou. E também tem mais gente aqui que usa o produto. Não sei se Girlane está aí com o microfone aberto, quiser falar. Érica, minha esposa, que tem um resultado também sensacional, está com um resultado muito bacana. Está aí o Edísio Júnior, também utiliza os produtos aí com a gente. O André, Silvani, lá de Fortaleza. Quem tiver com o microfone aí. E Ebert, lá de Vitória da Conquista. Compartilha aí seu resultado aí para a gente, Ebert. Bom, galera, ótima noite a todos. Todo mundo me ouvindo? Primeiro, parabenizar a Catriana aí pela excelente informação que foi passada aí sobre essa compulsão alimentar, né? Espero que ninguém aqui tenha esse problema, né? Porque compulsão alimentar, muitas das vezes, tem que ser tratado pelo médico, passa pelo psicólogo, pelo médico nutricional, muitas vezes tem que ir até o psiquiatra, né? Para tratar esse tipo de doença. Então, e uma das formas é a nutrição, que corresponde a 80% do nosso bem-estar. Mas eu utilizo os produtos há 13 anos já. Quando eu conheci os produtos, eu pesava 53 quilos, era extremamente desnutrido, né? E comecei a utilizar os produtos para ganho de massa muscular. Cheguei a ganhar 20 quilos utilizando os produtos. Depois, dei uma relaxada, que eu tenho outro negócio que trabalha com restaurante. E aí cheguei a 73 quilos, depois fiz para perder peso, perdi 5 quilos. Hoje tenho 18% de gordura corporal e mais de 40% de massa muscular, que é muito importante a gente ter essa informação sobre a gente, né? O que é composição corporal, o que é gordura, o que é massa muscular. E muito entusiasmado, hoje tomo os produtos porque eu adoro comida, né? E realmente os produtos nos proporcionam a ter esse estilo de vida saudável e poder também usufruir do alimento, não de forma exagerada. Beleza? Muito obrigado a todos. E Parabéns aí pelo seu resultado, Ebert. Se mais alguém aí quiser compartilhar seu resultado, só falar que a gente já abre o microfone. Não sei se Silvani aí está podendo falar. Silvani está com o microfone aberto. Depois ele foi Enfim,
Então, espero realmente que essas informações tenham sido agregadoras para vocês, igual foi para mim também. E a gente se encontra aí num desses momentos aí no Espaço de Vida Saudável, numa Ebert compartilhar. Fala aí, Ebert. Antes de finalizar, eu queria que Catriane compartilhasse com a gente pelo menos umas 3 a 5 dicas de como driblar às vezes, esse pico de ansiedade em querer comer. Às vezes a gente tem essa coisa de querer comer o doce, quer comer. Então, tem algumas dicas que você pode dar para a gente com relação a driblar essa vontade? Ótima pergunta, Herbert. Valeu. Vamos lá. Gente, uma coisa muito importante que hoje a gente não faz. Eu vou falar que vocês vão até achar graça. A gente não respira. Esse é um primeiro ponto. Como assim a gente não respira, né? Se a gente não já respirasse, já tinha morrido. Mas eu estou falando que a gente não respira de maneira consciente. O que é isso? Assim, na hora que acontece algum momento de tensão, algum estresse, alguma ansiedade, algum problema, né, em família, alguma situação difícil, a primeira coisa que dá vontade de comer é uma bagaceira, né? É uma porcaria. Para poder compensar. Isso é natural de todo mundo, a maioria é assim. Bom, e aí, o que eu faço? Se eu tenho essa consciência de que é a primeira coisa que eu vou fazer, e na hora que eu for procurar comida, calma, respira. E aí respira uns 10, 15, 20 vezes aquela respiração mais profunda, para ir acalmando o corpo, acalmando o coração, que normalmente vai bater mais forte, vai estar mais ansioso, né? Tem gente que fica sentindo assim o coração bater na garganta. Então, respira, assim, o que a gente chama assim, respira na barriga, né? Respirando, enchendo a barriga de ar, não o peito, mas a barriga, para trazer a respiração mais para baixo e ir acalmando o corpo. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto. Bom, se eu sei que na hora do pânico vai me dar vontade de comer o doce, que doces eu posso comer para que minimize aquela ansiedade, mas que não cause um estrago grande em mim? Essa é uma boa pergunta. Então, assim, por exemplo, eu tenho algumas coisas que eu, ao longo desse tempo, fui desenvolvendo que me auxiliam. Eu faço doce de ameixa, por exemplo, dando dicas alimentares. Eu pego a ameixa, amasso ela com garfo, boto na panela com um pouquinho de água, ela vai virar uma pasta de ameixa. Isso é doce, gente. É muito doce. E eu posso comer isso, se eu quiser ainda mais doce, eu posso comer isso com shake de doce de leite. Também faço isso. Ou eu posso botar com um pouquinho de leite desnatado. Fica muito bom. É uma sobremesa que aqui em casa rola com frequência, que é essa pasta de ameixa com concentrate de manga e um pouquinho de leite desnatado. Fica muito saboroso e é uma boa sobremesa, assim, uma boa coisa para matar essa vontade do doce. Outra coisa que na hora, assim, né, pode dar vontade do carboidrato, né? Eu como, às vezes, um pudim, uma palha italiana, essas coisas me auxiliam. Assim, no normal, por exemplo, a banana da prata, ela é doce e ela tem uma consistência também, é carboidrato, só que não é do vagabundo. Então, às vezes eu amasso a banana com leite semi-desnatado, ou com o próprio leite desnatado, ou como eu mais gosto atualmente, porque eu cortei o leite à lactose, que é com Nutreve. Então, eu coloco, às vezes, shake de doce de leite, banana e um pouquinho de Nutreve, misturo. Gente, assim, e vou saboreando isso lentamente para que passe, sabe? É como se fosse assim, como se tivesse vindo aquela ventania, e aí eu tenho que esperar ela passar. E aí eu vou me segurar no poste para esperar ela passar, sabe? Meio isso assim. Então, mas é o desespero, o pânico da comida. Então, eu vou comendo aquilo ali, boto um pouquinho na boca, paro, respiro, fecho o olho, sinto aquele paladar daquele alimento doce, esperando o corpo acalmando e passando a vontade de comer um cachorro quente, de comer um brigadeiro. Quando eu tô, as mulheres sentem muito isso, a tal da TPM.
Gente, vocês homens não sabem, mas é desesperador. Ataca a vontade do chocolate de um jeito que eu preparo um brigadeiro de colher com shake de chocolate. E eu mando ver, sem culpa na consciência. E aí eu lancho isso aí, entende? Então, assim, são coisas que eu vou fazendo, por isso, como eu falei antes, a Herbalife me ajudou muito nisso, porque se a pensão se eu fosse fazer essas coisas, comendo o leite condensado, o Nescau, eu estava já diabética. E meu pai se tornou diabético aos 32 anos. Então, eu já estaria diabética nessa idade, né? E não, minha glicemia é ótima, graças a Deus, e eu pretendo que continue assim. Então, são coisas que a gente vai, às vezes, quando estou com vontade de comer alguma coisa mais assim, mais doce, né? Tipo um bolo, eu faço muffin, coloco com recheio de doce de leite, para matar a vontade do bolo, mas é um bolo saudável. Então, são dicas que a gente vai desenvolvendo, criando, faz um brownie, tudo sem açúcar, sem farinha de trigo e com saúde. É isso aí. E boa pergunta, Everett. Respirar é fundamental. Maravilha. Outra coisa também é compartilhar de experiência própria referente a essa questão do doce. Eu era extremamente viciado em doce também. Referente ao chá 2, o Herbal Concentrate, que é o Thermogets, que ele ajuda a limpar essa parte degustativa que tem da língua. Então, você fica mais sensível, seu paladar, a sabores. Então, se você mastigar bem, conforme a dica que a Catriana deu, você acaba o quê? Saciando aquela vontade, aquela ânsia que tem ali de comer aquela coisa doce e tudo. Se você está comendo uma palha italiana, um muffin, um waffle, que todas essas receitas são feitas com os produtos da Herbalife, depois vocês podem pedir que a gente compartilha, ou seja, você está ingerindo algo benéfico à saúde nutricionalmente e saciando aquela vontade do paladar, que tem aquela loucura de comer doce. E agora, recente, estive com o Dr. Natanael, que é um nutrólogo que tem da Herbalife, e ele estava falando os estudos hoje que vem sendo feitos referente à proteína isolada da soja, realmente sensacional, porque tem a proteína de soja e a proteína isolada da soja. No caso, os produtos da Herbalife, eles são feitos com proteína isolada da soja. Ou seja, para fazer 1 quilo dessa proteína isolada da soja, são gastos 90 quilos de soja. Então, imagina só o zelo que a Herbalife tem por esse produto, e a proteína é algo que sacia demais essa ânsia que a gente tem ali por comer na hora. E outra coisa também, outra experiência própria, que é essa coisa de comer rápido, que eu aprendi quando eu coloco a comida na minha boca, colocar os talheres no prato e soltar eles. Porque isso passa para a minha mente, ou seja, mastiga primeiro que a comida não vai fugir do prato, em seguida você volta para comer. Isso ajudou demais a controlar essa compulsão de comer. Então, foi uma experiência própria que eu vi, que eu acho que tem tudo a ver com o tema que a Catriana compartilhou hoje. Quando eu vou lá em Conquista também, Vitória da Conquista, a gente sai lá para jantar e tudo, e a gente come, se alimenta bem, mas com essa consciência realmente tranquila de melhores escolhas. E o mais importante eu acho que a comida ela nos remete muito à questão do confraternizar, do estar junto. E se a gente voltar a olhar os nossos antepassados, às vezes eles passavam tardes inteiras sentados na mesa conversando, e era um cafezinho preto e 1 ou 2 bolachinhas de água e sal. E hoje não, se a gente passar 1 hora na mesa, é a mesa cheia de carboidrato, e aquele monte de coisa, um monte de comida, e isso realmente são coisas que a vida moderna hoje vem proporcionando, e se a gente não frear isso realmente acaba tomando uma proporção que traz os resultados, né? Que no caso, o excesso de peso, as taxas, enfim, tudo aquilo que a gente não é nenhum leigo hoje, se entrar na internet a gente vê tudo que os maus hábitos alimentares trazem para a saúde, não é verdade? Então, legal, mas alguém quer perguntar alguma coisa? Ou está tudo ok? Esse povo está muito tímido. Será que esse povo tomou chá, não, para se animar? Legal. Cheio de dúvida aí para perguntar, e todo mundo tímido assim. Tomei uma talagada de chá aqui, ó, já sequei a garrafa, para ficar bem animada.